Estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia especial sobre a Semana Santa. Nosso convidado, Dom José Aparecido, é bispo auxiliar de Brasília. Nos dá a alegria, o prazer de conversarmos sobre um assunto tão importante. Dom José, no bloco anterior, o senhor nos introduziu sobre o significado da Semana Santa e conversamos bastante sobre o Domingo de Ramos. Segue o Domingo de Ramos, tem 3 dias, né, que antes de iniciar propriamente o Tríodo Pascal. Qual é o significado desses 3 dias? A segunda, a terça e a quarta-feira na Semana Santa. Bom, eles vão dando algumas cenas da paixão, ou do relato da paixão. Na liturgia antiga, se lia cada dia a paixão inteira. Interessante. Né? Aqui a igreja escolheu alguns pormenores que ficavam meio perdidos ou obscurecidos pelo conjunto da leitura. Por exemplo, na segunda-feira se leu o evangelho da visita de Jesus à casa de Lázaro, Marta e Maria e a unção que é feita naquela casa de Betânia. Até tem uma coisa muito curiosa, porque o tempo que eu morei em Roma, eu era capelão de uma igrejinha chamada São Brás dos Armênios, e lá quem cuidava dessa igreja era uma congregação chamada Betânia do Sagrado Coração. E o carisma delas era rezar pelos sacerdotes. Nesse dia, elas faziam um almoço para os padres que ajudavam naquela capelania. Que bacana. E para lembrar que elas, com o afeto e a oração delas, ungiam sacerdotes que são a presença sacramental de Cristo Senhor na vida delas. Né? Então, é muito bonito ver que não se começa com uma cena dramática, mas com uma unção, derramado um perfume nos pés de Jesus, e aqui aparece Judas já com uma figura estranha. Judas começa a dizer que aquele perfume caro podia ser dado aos pobres, né? Como se oferecer alguma coisa a Jesus não fosse oferecer nada aos pobres, né? E Jesus responde de um modo também inusitado, né? Pobres sempre tereis convosco, né? Mas qual é o significado disso? É que nós devemos unir no mesmo ato de amor o culto que nós damos diretamente a Deus, o amor que o Espírito Santo derrama na nossa vida, porque é Ele mesmo o amor do Pai e do Filho, deve voltar a Deus através do culto, do perfume que nós damos a Deus através da beleza da nossa liturgia e também das obras de misericórdia que vão ao encontro dos pobres, dos mais sofridos, daqueles que precisam do anúncio da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Então, e é bonito isso, porque o mesmo Cristo que ela está ungindo aí o corpo dele, né, em vista da sua própria ressurreição, o mesmo corpo de Cristo que nós comungamos é o corpo de Cristo que está nos pobres. Exatamente. Não é? Ou seja, nós não podemos descuidar nem de um nem de outro, né? Não pode ser uma Não se pode separar. Não pode separar, né? É um amor que é indiviso. E, portanto, ele deve voltar para Deus pelas duas vias inseparáveis. Né? Tem uma coisa bonita, é um texto bonito de São Vicente de Paulo, no dia 27 de setembro, se eu não estou errado, do Ofício das Leituras, está presente, o dia dele. Nesse texto ele responde a uma pergunta das Irmãs da Caridade, que diziam, olha, às vezes a gente está rezando, vem aqui, bate um pobre à porta, a gente tem que interromper a oração, a gente depois fica atrapalhada com o nosso horário, como é que a gente deve fazer? E ele respondeu, quando vocês estiverem rezando e um pobre bater à porta, deixem Deus para estar com Deus, depois voltem para Deus. Que bonito, né? Se nós temos em cada sacrário das nossas igrejas a presença real de Cristo na Eucaristia, temos em cada corpo de pobre um sacrário onde Cristo está verdadeiramente presente e quer ser amado. Quer ser amado, que mística. Quer ser ungido. Com certeza. Então, José, é só uma questão teológica. Essa Maria que unge Jesus aí aos pés dele, é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, né? Aqui no texto aparece assim, né? Então já não há mais aquelas dúvidas se ela era a outra pecadora, sim. Ela é a mesma Maria que sabia estar aos pés de Jesus e escutar a palavra dele. Escutar a palavra dele. Escolheu a melhor parte. Melhor parte. Inclusive está ali para ungir os seus pés, Que beleza. Na terça-feira é um mistério que é importante nós recordarmos. Na terça-feira nós vemos Jesus que já começa a ceia, né? Então ele diz lá que um deles vai entregá-lo, né? E aparece de novo a figura sombria de Judas, né? Que Jesus diz que ele vai entregá-lo, ele recebe já
esse anúncio. Ao mesmo tempo, acontece aqui, um dos discípulos está recostado ao lado de Jesus. São Pedro faz um sinal para procurar saber o que é que está acontecendo. Aqui nós vemos a figura de João também. Então, duas figuras, uma sombria e uma luminosa. Né? Uma de um discípulo que Jesus amou, que era Judas, escolheu para estar do lado dele, para ser dos 12, ou seja, estava dos mais próximos, compartilhou da sua missão com eles, e com Judas também, e com João. Então Jesus amou Judas. E muito, né? E muito. Aliás, amou tanto que confiou a Judas não só fazer parte do grupo íntimo dele, né? E Judas cuidava da bolsa do grupo. Cuidava da bolsa, né? Que era o sustento do grupo. Daquele grupo. E era bonito porque a bolsa era tanto para sustento do grupo, como também dar assistência aos pobres. Exatamente. Né? Como o grupo fazia. Agora, eu lembro que o Papa... são as finalidades dos bens da igreja. Dos bens da igreja. 3 finalidades: o culto a Deus, a evangelização e as obras de misericórdia. E as obras de misericórdia, interessante isso. Tudo se reduz a isso. Né? Então, o nosso modo de cuidar dessas coisas, se nós não formos Judas, é destinando todos os bens da igreja para essas 3 finalidades. O senhor frisa de novo para nós? Ou? Então, o culto divino, que inclui o sustento do clero, inclui a liturgia, inclui tudo que diz respeito à vida litúrgica da igreja. Né? A evangelização, a catequese, enfim, todos o anúncio da palavra, tudo que diz respeito ao anúncio da palavra. E as obras de misericórdia. Então, o dinheiro da igreja não é só para construir templos, é também para dar ao templo de Deus ferido nos pobres o conforto que eles podem ter. Né? O Papa Francisco, eu creio que foi 2 a 3 anos atrás, fez uma homilia muito profunda sobre esse dia. Ele ligando Judas à questão da paixão do dinheiro, né? Judas foi deixando-se perder a sedução do dinheiro naquele tempo, no caso do coração de Judas, e para os dias de hoje todos nós corremos esse risco também, né, Dom José? O dinheiro é um ótimo escravo e um péssimo patrão. Né? Quando nós usamos o dinheiro para essas finalidades, né? Os bens da igreja, os dinheiros que nós recebemos das mãos generosas do nosso povo, para essas finalidades que são o culto, a evangelização e as obras de misericórdia, realiza-se uma imensa obra de amor. Quando nós passamos a ser escravos desses bens, do dinheiro, nós passamos a ser escravos do inimigo. Então, diz bem o Papa em relação a isso, o que aconteceu com Judas foi, se nós damos atenção aos evangelhos, é que ele passou de senhor daquelas coisas, né? O cuidador que devia ser. Cuidador, né? Que devia ser, e, portanto, aquele que tinha o domínio das suas próprias paixões e do uso do dinheiro, para ser um escravo. Né? O Evangelho diz que ele, no Evangelho de ontem, diz que ele não se preocupou com os pobres, ele era ladrão. Né? No Evangelho de ontem, digo da segunda-feira, da Semana Santa. Né? E aqui Judas já vai se, a figura dele vai se tornando mais sombria. Né? E Jesus anuncia que ficará pouco tempo ainda. Né? Entra também já o anúncio da traição, da fraqueza de Pedro nesse dia também, né? Já essa fragilidade de Pedro é anunciada, mas há uma diferença no modo de dizer dessa paixão, dessa traição de Pedro. Para Judas se fala do verbo entregar. Né? Em português nós temos trair, que é uma forma vernácula de tradire, que é a mesma coisa que entregar, né? Traditio. A tradição é a entrega do Evangelho à geração seguinte. Sim. Né? Então, nós usamos, na língua latina, se usa o mesmo verbo, que é trair para entregar como traição. Sentido negativo. Sentido negativo. Então, Judas também entregou Jesus aos inimigos de Deus. Né? E Jesus se entrega ao Pai. Né? Então, ele faz a traditio do seu corpo, do seu sangue. Se entregando a nós. Se entregando por nós ao Pai e a nós também. Pedro nega Jesus. A palavra usada em latim é negação. Né? Ele renegou Jesus 3 vezes antes de o galo cantar. Né? Isso já é anunciado aqui também. Já é anunciado. Muito bem. Na quarta-feira, que elementos eu gostaria de destacar? Na quarta-feira,
Então nós temos o Evangelho aqui que fala: o que me dareis se vos entregar a Cristo, com essas palavras de Judas. Né? Ele já parte para a execução. Aqui já é a execução da traição dele. Né? Porque, na verdade, aqui é uma coisa importante, porque os sumos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, queriam de alguma forma eliminar Jesus. Não sabia como, né? Sim. E Judas levou a cartada para eles. Né? O que a gente pode combinar aqui financeiramente para isso acontecer? E no valor de 30 moedas, que era um número já, vamos dizer, bíblico nesse sentido, de previsão de traição mesmo. Né? Depois essas moedas não puderam ser devolvidas. Judas se arrependeu, teve remorso, não quis devolver essas 30 moedas, mas eles não aceitavam o dinheiro da maldição. Né? Era um dinheiro impuro. Depois Judas foi até o suicídio. Né? Que mais? Aqui a gente vê um modo de fazer as coisas muito doloroso, né? Que é, em Judas não há, pelo menos assim do texto do Evangelho, não aparece um arrependimento que leva à salvação. Um arrependimento sincero, aparece conflito, o remorso, né? Aquela dor da tristeza, a dor de não poder confiar mais em si, e uma dor que não tem confiança no Senhor. Né? Assim como aparece nos evangelhos, nós podemos dizer que há dois tipos de dor pelo próprio pecado. Uma dor fruto do orgulho, né? Que não me faz buscar a salvação, e uma dor como a de Pedro, que vai buscar o amor de Jesus. Pedro amava Jesus também, profundamente. Né? E Jesus confiou a igreja a ele. Né? Verdade. Então, José, nós vamos no final desse bloco entrarmos no mistério da quinta-feira, porque na quinta-feira da Semana Santa tem duas celebrações distintas, dois momentos distintos, né? Vamos falar sobre a quinta-feira da parte da manhã. O que a igreja celebra na quinta-feira, geralmente pela manhã, nas nossas dioceses? Ela é chamada de vários nomes, a missa da quinta-feira de manhã, que em alguns lugares é antecipada. Né? Para poder reunir por causa das distâncias. E é uma missa especialmente celebrada para os padres se reunirem com o bispo. Né? Nós precisamos lembrar que o sacerdócio católico é único. É o único sacerdócio de Cristo. Então, assim, eu não posso com propriedade dizer que eu tenho o meu sacerdócio. Eu tenho o sacerdócio de Cristo. Participo dele. Né? E o sacerdócio dos presbíteros e do bispo são um único sacerdócio que serve à Igreja de Deus naquele território específico que é chamada diocese, né? Que é chamada diocese. Então, para celebrar essa unidade do sacerdócio e da Igreja, a Santa Igreja nos dá essa celebração em que acontecem duas coisas, né, importantes. Primeiro, a bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos, com os quais vão ser ungidas as crianças, os catecúmenos, para o batismo. O óleo dos enfermos, que vai ser um instrumento da unção daqueles doentes que se preparam para a passagem desta vida para outra, ou que recebem o dom e a graça de uma cura interior ou exterior até, se isso apraz a Deus. Né? E é consagrado o Santo Crisma. Nós distinguimos com a palavra crisma no plural e no singular, no masculino e no feminino. O crisma é o óleo. A crisma é o sacramento da crismação. Né? No Brasil nós usamos essa distinção. O Santo Crisma é um óleo que é consagrado naquele dia, e o bispo só o consagra nesse dia, né? E serve para ungir as crianças já batizadas. É a unção do Espírito Santo. Né? Ele é sinal do Espírito Santo que é dado como unção, como presença dos 7 dons. E é até importante aqui, porque às vezes algumas pessoas confundem que quando o padre o administra aquele óleo do crisma, ele não está crismando a criança, não é? Não é só para crismar. Justamente. Aquele óleo, naquele caso da criança batizada, que não é crismada ainda, ele indica que a criança se tornou outro Cristo. Outro Cristo. Crismado, crisma, Cristo. A palavra crisma dá a palavra Cristo, que quer dizer ungido. Ungido por Cristo. Que em hebraico seria o Messias. Né? Esse óleo é usado no sacramento da confirmação,
ele é a matéria, junto com a imposição das mãos e as palavras próprias do sacramento, que dão a graça do Espírito Santo para a nossa vocação se manifestar mais claramente apostólica, né? No batismo, somos incorporados a Cristo, Filho de Deus. E agora somos, na confirmação, recebemos o dom do Espírito Santo no batismo já, e recebemos de novo na confirmação para ser apóstolos de Cristo, né? O que mais? Com esse óleo se ungem as mãos dos que são ordenados padres e a cabeça dos bispos, né? O bispo se unge a cabeça inteira. Porque a unção do Espírito Santo, com Cristo cabeça. A configuração com Cristo cabeça. E o bispo ordenante pede o Espírito principal, né? O Espírito de cabeça da igreja para governar a igreja com o amor de Cristo, com os dons do Espírito Santo, né? Que bacana. E essa missa também é chamada de Missa da Unidade? Em alguns lugares é chamada Missa da Unidade por causa da outra parte digamos, do encontro dos padres com os bispos para renovar as promessas sacerdotais e o propósito de obediência, né? E expressando também essa comunhão da igreja local, igreja, né? Sim. Dos padres com o seu povo. Agora, o povo de Deus também é convidado aí para essa celebração, claro, né? Porque nós não podemos nos esquecer que se os presbíteros e os bispos recebem o sacerdócio ministerial, todo o povo batizado recebe o sacerdócio de Cristo, o mesmo sacerdócio de Cristo, chamado sacerdócio comum dos fiéis. E nesse sentido oferece junto com os padres o sacrifício que os presbíteros consagram a Deus, né, junto com o bispo. Então nós levamos a nossa vida, o nosso trabalho, aliás a missa é fruto da terra e do trabalho do homem, do trabalho humano que se torna para nós pão da vida, fruto da videira e do trabalho humano que se torna para nós vinho da salvação. Vinho da salvação. Dom José, muito bom. Nós precisamos dar um outro intervalo aqui, viu? E vamos voltar no próximo bloco para entrarmos ali naquele elemento fundamental que é o tríduo pascal propriamente dito. Vamos conversar depois do intervalo sobre esse assunto. É um minutinho só e nós estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia.